Então estamos aí, né? Não somos muito bons na intenção da parte da informática aí, redes sociais, enfim, como um todo, mas devagarinho vamos aprimorando. Porque esse momento aqui, né? Esse momento aqui me chamou muita atenção hoje, fazendo o que eu gosto, a intenção da Doma de Potro, né? Então eu estou fora de casa aí, que é o Rio Grande do Sul, o Brasil, há um determinado tempo. Hoje eu me encontro aqui em Solís de Mataojo, Uruguai, domando algumas arremessas de potro, os lotes que me foi concebido. Graças também, aqui já agradecendo, quem está me ouvindo, quem pretende ouvir ou quem trocar uma ideia ou experiência sobre isso, que esse vídeo não é para mim me promover, não é para mim, entendeu? Nada disso. E sim para mim transmitir a pessoas importantes que ficaram no Brasil, no Rio Grande do Sul, que torcem por mim, né? Que são engajadas ao cavalo de corrida. Então tem pessoas especiais lá sim, algumas amizades grandiosas, pessoas da família. E vim para o Uruguai na ideia de não é ganhar a vida, mas ter um momento aí, com esses lotes de potranco, ter um momento de estar apresentando um trabalho com assiduidade, né? E obter resultado também para a minha carreira profissional, né? Na qual desde pequeno aí eu venho de berço, meu pai, tios, algumas pessoas importantes aí da própria família mexem com cavalo de corrida. Então eu segui essa ênfase aí, né? Só que numa modalidade um pouco diferente, até pouco falada sobre isso, né? Esse foi um dos pontos que eu vinha vindo para casa pensando nesse momento aí, que é a doma do cavalo de corrida, a doma de potros, né? PSI principalmente. Então nessa instância, já agradeci a todos aí, essas pessoas, nessa instância, com o título Potros em Doma hoje em dia, né? Então eu fui contratado a domar 13 potrancos, macho, né? Já fazem 65 dias que esses potros estão em doma, né? E nesse meio todo, semana passada eu entreguei esses 13 potros. A princípio, da forma na qual eu vou estar conversando com vocês, eu anotei alguns pontos aqui para me dar alguns insights daquilo que eu aplico no meu dia, né? No meu cavalo, na minha égua, no meu lote de potro, assim, que de repente esses proprietários enxergaram na minha pessoa, né? E fizeram essa contratação. Então no meio disso tudo, como eu disse, não é para mim me aprimorar, sim, aprendo todo dia nessa ocasião, né? E com pessoas também do ramo, não é para me promover, não, e sim mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo aí longe de casa, dar notícias, né? Mas dando ênfase no potro de doma. Então, além desses 13 potros que semana passada foi entregue, eles já foram, né, para o hipódromo aí, da ocasião desse Aras, onde eu estou trabalhando. Não vem ao caso eu falar o nome do Aras devido a uma certa ética, eu não pedi autorização para me falar sobre esse nome específico do Aras, né? Então esses pontos foram entregues, já estão no hipódromo de Montevidéu, Uruguai, e agora eu já iniciei, né, mais 16, um outro lote de 16 fêmeas, né? Tudo com pais, mães e avós distintos, ou seja, pais diferentes, mãe, enfim. E no meio disso tudo tem que haver um cuidado, por isso esses pontos que eu anotei e essa fala. Eu vou estar iniciando aqui alguma coisa, daí dar uma ênfase direto naquilo que envolve um pouco mais a prática. E futuro aí, se houver dúvida ou despertar em alguém algum ponto específico que eu comentei aqui, ou crítica, né, todas são bem-vindas, né? Elogios também são bem-vindos. O que eu penso em fazer nessa conversa é cada vez mais buscar conhecimento, aprendizado e evoluir em cima disso. Então, pessoal,
Potros em doma hoje que eu tenho, eu procuro bastante acompanhar o cunho, né? Para mim, assim, pessoal, na prática, o cunho. Ou seja, o que seria o cunho, né, Tiago? Muitas pessoas falam cunho, outros falam histórico, né, de um potro. O cunho já é mais voltado, né, na ideia do manejo, mas eu falo assim de uma forma um pouco mais profunda. Como é um lote de potros, é um aras de nome, quando eu cheguei até aqui, né, eu procurei saber um pouco do histórico desses potros, né? Conversando com veterinários, conversando com o pessoal que faz esse manejo, né? Ou seja, limpar a cama, escovar, troca de piquete, égua de cria, desmama, desde lá do desmame, né? Desde o nascimento, porque aqui no Cearas tem todos os setores, né? Nascimento, tem lá o pessoal dos embriões, tem o pessoal que vai servir as éguas, tem o pessoal que lida só com os potros, tem o ferrageamento, e em cada bloco desse tem um veterinário responsável. Então a gente vai trocando ideia, trocando experiência. Eu fiquei mais ou menos uma semana, 10 dias, conversando sobre esse lote específico de potros, 13 machos primeiro, desde lá de como foi o nascimento, né? Por que isso? Para poder ter um pouco mais de aproximação em cima desses potros antes de colocar a mão neles, porque alguma coisa a gente vai estar vendo aqui. Quando chegar no fato de estar movendo esses potros, né? Entendeu? De estar levando eles para um redondel, de estar mexendo na intenção do cabresteamento. Então, alguns pré-requisitos, né? Esse é um deles, o mais importante. Procurar recorrer, né? Saber um pouco do histórico desses potros desde lá do nascimento, né, pessoal? Então eles chegaram aí a uma idade de doma, esses potros que eu já entreguei. Então o que aconteceu assim com esses cavalos, né? Nesse cunho, nesse histórico? Além de conhecer o histórico, né, tem o veterinário responsável ali pela visão, pelo um olhar assim um tanto dinâmico, né, para esses potros, e me deram com alguns pré-requisitos. Um deles esse histórico, o segundo deles, que acho bastante importante, claro, alguns proprietários têm essas condições, outros não, enfim, mas como é uma área assim, bastante exigente, né, eles me proporcionaram o raio-x de todos esses potros, né, esses 13, membros anteriores e posteriores, na qual se teria ou não alguma ocasião de emergência que tivesse que ter um cuidado a mais. Após isso, né, eu fui liberado para ter o cabresteamento, né, ou seja, um cavalo crioulo, né, me proporcionou, a fazenda me proporcionou um cavalo crioulo, né. Eu tenho a preferência de cabrestear primeiro esses potros, andar para frente, né, piquete aberto, bem fechado, visando sempre a segurança desse animal, né, para andar para frente, como eu venho falando. E no meio disso tudo, em recorrência, me colocaram também um dentista para esses animais, para ver a verificação da boca desses potros e tal. Então, dentro desses requisitos, o histórico, o raio-x, o cabresteamento e, porventura, os dentes dos animais, que ficou todo pronto, todo organizado, adequado, aí me vem, né, algo de responsabilidade minha, de analisar esses cavalos, porque eles ficaram em 2 termos, né? Piquete, criado a campo, né? Eles só são manejados a vir para as cocheiras, se alimentar, se alimentou, deu aquele horário, todos se alimentaram, solta de novo o piquete. Então esses potros para mim ficou numa tarefa de que às 6 da manhã vem o recolho, toda essa potrada, junto com os rapazes lá responsáveis, né? Ajudo a tratar esses animais. Nesse meio termo que eles estão se alimentando ali, eu procuro ver se tem alguma ocorrência de campo, alguma dor, alguma batida, algum esfolão, algum problema,
né, alguma anormalidade no meio disso, na cocheira, antes de estar cabresteando esses animais. Porque se não ter um certo cuidado nessas anormalidades, um potro com dor não vai se mover da forma que eu, Thiago, gostaria, ou o proprietário gostaria, ou aquele dono que eu posso não conhecer gostaria, né? Porque futuro, porventura, alguém vai vibrar numa arquibancada, alguém vai torcer por esse cavalo, né, quando ele estiver lá. Então, a gente sempre pensa assim, numa forma mais humana, né, possível, de estar visualizando esses itens, né? Então, além de estar visualizando ali na cocheira, antes de iniciar esse cabresteamento, após o dia todo, né, durante o dia, os momentos que eles estão soltos a campo, a gente passa a dar uma avaliada, a recorrer aos campos, né, onde estão esses pontos. Para ver também, eu procuro fazer isso, né, também em termos de adaptação, em termos de estar se aproximando cada vez mais desse meu cavalo, desse meu potro que está na doma, né, e ver o comportamento dele como é lá no fim, né. Às vezes ocorre até uma situação que eles estão galopando lá, ó, isso vai dar bom, vem de frente e tal, aquela coisa. Mas às vezes, pessoal, aquele que está deitado, mais preguiçoso, aquele mais, né, ou aquele mais rebelde, ou aquele mais, pode ser o bom, né. Mas daí eu sempre penso assim, o cavalo de corrida ele é um comércio, não deixa de ser um comércio para algumas pessoas. Outros é um hobby, enfim. O cavalo caro no leilão, ele sendo mal domado, ele perde um pouco o valor dele, né? O cavalo barato no leilão, sendo bem domado, ele pode estar valorizando. Eu parto também deste item, né? Isso é bastante importante, porque envolve uma série de situações além disso que eu venho comentando, né? Então, além dessas anormalidades, né, pessoal, o histórico de vida do cavalo ele é bastante importante. Então, além do cabresteamento, vem o mover eles, né? O mover que eu falo é dentro de um picadeiro, ou fora, ou até nesse cabresteamento mesmo. Por que é importante esse histórico, né, pessoal? Porque é onde eu vou mover garupa, onde eu vou alongar esse meu potro, onde eu vou mexer com habilidades da própria costela dele, né, que isso é um fator bastante importante, e membros anteriores, posteriores. E além disso, eu tenho que cuidar também toda uma parte do temperamento, né, que envolve o histórico. Tem garanhões que colocam cavalos mais agressivos, cavalos mais tranquilos, cavalos mais passivos, outros pacíficos. Então eu tenho que tentar identificar essa situação, né. Gosto muito de observar os avós maternos desse meu potro que eu tenho na doma. Os avós maternos me trazem uma condição de uma visão um pouco mais sistêmica, né? E, querendo ou não, doma de cavalo de corrida, potro principalmente, não é matemática, né? Ah, esses 13 eu vou fazer isso e isso vai dar X como resposta, né? Além de ser dinâmico na situação, tem que ter um olhar de fora para esse potro, né? De fora para esse potro. Tem que ter um olhar em conjunto com esse potro, né? E como resposta, como esse potro reage em determinadas ocasiões, dependendo da minha forma de estar me colocando, me posicionando, né? E eu penso sempre para mim que tem dois tipos de domador, né? O nervoso e o calmo, né? Esses dois estão em mim, Thiago. Então teria que ter um meio termo, na qual eu sempre gosto de me colocar, não como esse meio termo. Gosto de me colocar, até coloquei aqui o item, né? Eu gosto de colocar como uma parte, assim, sendo mais firme, né? Não nervoso e não calmo, sendo mais firme, né? Sendo correto com esse meu potro. Porque tudo que esse meu potro aprender agora, nessa fase, né, numa visão assim, um pouco científica, tudo que ele aprender agora, no futuro ele vai ser. Se eu estiver agindo de forma
enérgica com ele, como consequência ele vai ter reações enérgicas. Mas isso tudo, para não fugir muito do tema, que isso é parte do tema, né? E dentro desse histórico, então, como envolve garupa, quando eu falo em garupa, é aprendendo a se mover no picadeiro, né, pessoal? No redondel, pela guia mesmo e o bridão, somente esses dois itens, guia e bridão. Então eu não gosto muito de ficar muito tempo com o cavalo em picadeiro, né? Porque é onde está mexendo bastante com essa garupa, além de estar alongando, que é uma parte importante, membros interiores e posteriores, porque isso vai estar forçando sempre, né, as questões esquerda, direita, ré, enfim, algumas arrancadas que potro ele é, né, ele é disponível, ele é, como é que eu posso dizer, potro muitas vezes ele é dinâmico, muitas vezes ele é enérgico, às vezes ele é agressivo, então eu tenho que estar baixando essa poeira aí, porque todo potro em doma, para mim se chama-se depósito de energia, só que eu não posso terminar com a vida do potro dentro de um picadeiro, para não poder gerar um estresse aí nesse potro dentro do picadeiro, e daí, falando em estresse, daí ele está ficando fora do ponto doma, né? Quando se fala ponto doma, eu gosto muito de agir com meus cavalos na doma, para que esse potro relaxe, né? Quanto mais relaxado esse potro tiver, mais vai estar trabalhado essa questão dos membros anteriores e posteriores, mais eu vou poder estar vendo as habilidades do meu potro, que ele vem sendo positivo, e as negativas, mais eu vou estar conseguindo estar organizando a vida desse cavalo para os conjuntos, né, da questão cabresteamento, mover esse cavalo no giro, colocar o charreteamento nele, né, e tá entendendo esses movimentos de costela, enfim, assim, outros movimentos desse cavalo. Por que eu falo de costela? Esse cavalo bem movido, bem charreteado, né? Muitos companheiros meus e até sugestões que já tive, e eu procuro hoje errar menos com os meus cavalos. Por quê? Quando fala nesse movimento de costela, se esse cavalo não teve um bom cabresteamento, uma boa charreteada, como se fala, alongar ele muito antes disso, além dele ter problemas articulares, né, ele vai estar, de certa forma, ainda de lombo duro, como diz, né? Aí onde eu falo da situação, movimento de costela, não foi bem manejado, não foi bem movimentado, não foi iniciado, porque poucos potros hoje na doma pulam, né? Desses 13 que eu tive um, como se diz o gaúcho, né, veiaco. Por quê? Foi um potro bem charreteado, foi um potro bem movido, foi um potro bem mexido de baixo, né, todo o trabalho. Só que o cavalo já tem entrar nessa parte da história clínica do cavalo, história científica, ou seja, lá da genética, que eles são os cavalos já mais precoce e um tanto, né, violento. Então é um cavalo que pulou, me derrubou no caso, esse único, né, derrubou uma única vez, de nervoso, e não por mal isso, mal aquilo, mal aquele outro, nervoso, né? Então eu tive que colocar uma certa técnica, né, e com mais jeito e tal, nesse cavalo devido ao temperamento dele. E graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui colocar o antróleo no cavalo por 15 dias até ele me aceitar um pouco melhor, né? E daí eu consegui fazer um contato maior com esse cavalo de cima, né? Virando para os dois lados, né? Andando para frente, fastrando quando necessário, que a charrete proporciona tudo isso, né? Ou seja, então essa costela foi bem movida, né? Que é onde, se um cavalo não tiver uma costela bem movida, se ele não tiver uma simetria, como se fala, um tanto adequada, né? Essa parte dorsal do cavalo não foi trabalhada, que é essa forma que entra o alongamento, que entra certas habilidades que são necessárias, né, para esse cavalo. Então, movendo bem uma costela, movendo bem a parte dos posteriores, aí dos anteriores, as coisas se tornam mais fácil, né, para essa garupa desse cavalo.
que o cavalo ele não é uma pessoa, né? Como nós temos uma coluna aí, que pode ter o bico de papagaio, pode ter isso, aquele outro. O cavalo já não, ele é uma espinha um tanto reta assim, né? No âmbito veterinário aí eles têm um conhecimento um pouco mais alargado sobre isso, mas cavalo tem que pensar nessas ocasiões também, quando for domar ele, né? Que daí as coisas vão se tornar mais fáceis, ele vai estar mais manso de lombo, ele vai estar mais manso nesse lado que invoca a simetria do cavalo, né? Que dentro de um aras, aqui no meu papel, eu consigo fazer o quê? Organizar ele numa simetria tranquila, de virar para os dois lados, de estar fastrando, de estar tendo um certo esbarro, né? Eu procuro esbarrar meus cavalos depois que eles já estão andando bem para frente, virando bem, para mim não vir a prejudicar, né? O esbarro seria o que? Não o golpe, aqueles puxão involuntário na boca, né? Muitas pessoas pensam, quando eu falei ali antes, no momento anterior, que eu procuro errar menos com meus cavalos, eu fui uma pessoa que sempre pensei lá no início, né, que cavalos tendo boca, ele não vai corcoviar. Cavalo tendo boca não vai não sei o quê. Tendo boca não vai não sei o quê. A boca seria algo por último, né, gente? Começa por primeiro, claro, falei ali no bridão e na guia, mas não pode esquecer do como um todo, assim, está se trabalhando esse cavalo. Mas o que eu procuro sempre menos mexer é na boca, porque ali é uma situação bastante sensível, né? Ou seja, da paleta para trás, se algo der errado no mover esse cavalo, o único recurso que eu tenho é a boca, né? E se essa boca não der certo, daí eu vou ter que manejar de buçal. E qual proprietário vai querer um cavalo de corrida manejado pelo buçal, né? Então acho muito difícil ter um sucesso e um resultado dessa forma de buçal, sendo um cavalo de corrida, né, que a gente vê por aí até hoje, desde que eu me conheço aí, a cavaiada corre sempre no bridão aí, né? Procuro usar um bridão grosso também, não pesado, liviano. Então, dessa forma, a boca seria muito sensível. Aí é onde entra ali naquela parte do histórico, dentes feitos, né, as coisas ficam mais organizadas e facilita também para a minha vida, que é a realidade que eu me encontro aqui. E até agora, nessa intenção aí, pessoal, né, no que eu venho falando e conversando, né, estou aqui dentro do Aras, o meu papel hoje é amansar essa potrada de lombo, virando para os dois lados, fastrando, né, tendo um certo esbarro no picadeiro. Depois desse momento, aí o cabresteamento procuro fazer dentro de 10 dias, mais ou menos. O charreteamento dentro de mais uns 10 a 15 dias, aquele que vem me aceitando, daqui a pouco eu já venho a montar nesse potro no picadeiro, né? E depois que eu trago para o picadeiro, ali no picadeiro, cuidando para não estressar esse cavalo e sim relaxar ele. Alguns potros leva mais tempo no picadeiro, nesse charreteamento, para se adaptar com essas questões, né? E agora sim, quando está bem submisso, quando está bem, como eu posso falar, uma certa educação, organizado, ou seja, que o cavaleiro, que sou eu, e o cavalo estão bem conectados nesse picadeiro, né? Que daí eu já não estou aquecendo mais esse potro para me montar, eu já estou trazendo ele da cocheira para o picadeiro, monto, ele trabalha comigo, ali na base de 15, 20 minutos, não fico mais do que isso com o potro dentro do picadeiro, na ocasião essa do estresse, né? E no cabresteamento lá também não muito, isso são, ou seja, no cabresteamento junto com o cavalo crioulo ali, ou o outro cavalo manso, que é a madrinha, eu procuro sair trotando longe, tortinho, galopinho manso, assim que ele aquecer o pelo, eu libero esse potro, não posso ficar mais que 15, 20 minutos com o potro, né? Nessas atividades diferentes, a campo e picadeiro. Então, quando esse potro está bem submisso, me sinto seguro, já com esse cavalo, lá com o colega lá que abre o portão, né? E daí eu saco esse cavalo, campo. Então, puxo trago da cocheira, boto no picadeiro, monto nesse potro, ele fez uma voltinha, 2,
ou seja, uns 5 minutos, 10 ali nesse picadeiro, está tranquilo o cavalo, eu já vou a campo. Porque esse potro tem que andar para frente, né? Esse potro tem que andar para frente. Porque de certa forma ele já foi bastante submisso comigo lá dentro desse picadeiro, e eu tenho que cada vez mais naquela intenção de relaxar esse potro. Então, procurei relaxar ele o melhor possível, ele está entregue nesse picadeiro, vou para esse campo. Porque vai chegar uma forma ali, como eu venho falando, né, uns 10 dias cabresteando, além de todo o manejo que ele teve já desde a infância dele, né, esses 10, 15 dias ali no cabresteamento, 10, 15 dias no redondel, 10, 15 dias no acampo, e daí vai estar fechando esses 65 dias. É uma regra do Thiago? Não é uma regra do Thiago, né? Foi o momento que os potros já estavam mais tranquilos e já estavam tendo uma necessidade de ter outra atividade, que daí é o hipódromo, né? Nessa ocasião. De estar passando numa gateira, né? De estar colocando o cilim mais adiante. Entendeu, pessoal? Então eu tenho sempre, na verdade eu trabalho com prazo de 90 dias aqui onde eu estou, de cada lote de potro. Então é onde eu tenho que estar fazendo o meu melhor possível, mas com bastante calma, né? E para poder estar tendo um certo resultado. E deu tudo certo, graças a Deus, já estão no hipódromo, os potros estão galopando, né? Na raia pequena lá. Agora futuro aí, sempre em conversação, além de estar em conversação com esse treinador, na qual me trouxe para cá, eu também tenho um contato com o veterinário responsável do Aras. Então eu tenho duas pessoas importantes, o treinador que vai receber isso tudo e o veterinário que seria a chefia da situação. Eu estou no meio disso, eu tenho que estar em contato com esse doutor, com esse treinador e com esse cavalo que eu tenho no picadeiro, né? Ou seja, na clareza e na transparência eu poder ter um resultado futuro. E ainda no meio disso tudo, tenho sim que visar uma certa obediência para que chegue esses potros. Como vou mandar um potro desse no prado? Como vou liberar ele, né? O cavalo está pronto, né? Ele tem que ter uma certa obediência. Porque muitos treinadores, e aqui onde eu estou, você que está vendo esse vídeo, vai querer o cavalo bom de boca, né? Virando bem, tendo resultado. Mas para isso, pessoal, eu tenho um item bastante importante quando eu estou aqui. Eu gosto muito disso, né? Ao longo da minha vida aí, eu tive que aprender isso aqui com o meu pai, né? Ele usufruiu bastante dessa posição doma na época. E assim outras pessoas, né? Teve um que faleceu também. Eu gostava muito da doma e do trabalho dele, o Percy, né? Que Deus o tenha, o homem velho. Então aquele cara, eu consegui pegar um pouquinho de cada uma das pessoas, em especial. O cavaleiro ele tem que ter a mão de rédea, né? Uma certa mão de rédea, né? Para com esse cavalo, para com as reações desse cavalo, e o domador tem que ter uma certa mão de rédea. Por que eu falo isso, né, pessoal? Eu sendo cavaleiro, tendo uma certa mão de rédea, eu sou o contato com esse cavalo. E esse cavalo, para mim, as reações deles são as respostas, né? Isso envolve a obediência dele. Ou seja, eu sempre carrego comigo assim, mão pesada, cavalo pesado. Isso é fato. Isso, na prática, eu posso estar mostrando uma outra hora em vídeo, enfim. Mão pesada, cavalo pesado, né? Envolvendo tudo que eu já conversei aqui, né? E mão leviana, cavalo leviano. Que automático ele vai estar relaxando, né? Então, por isso que eu falo, mão pesada, as reações desse cavalo vai ser pesada para comigo mesmo. Estou em cima. E com as outras pessoas futuro, né? Então, eu sou o contato e esse cavalo é a resposta para mim. Então, tem que estar conectado isso, né? Senão fica um pouco mais difícil, né, pessoal? E o básico disso tudo, esse cavalo já andando, né? Tanto no picadeiro quanto no campo, aqui ainda no Aras, quando ele me dá a oportunidade, assim, né, de eu fazer com que ele troque de mão, né, pessoal, a favor da curva, né, que os cavalos vão para o hipódromo, para a esquerda, eu tenho que já entrar com a mão desse cavalo já organizando, né? E se eu entrar na direita também, porque eu tenho que ter eu tenho que privar esse meu cavalo, né, nessa ideia da assimetria dele. A simetria dele tem que estar organizada, porque senão ele vai chegar um cavalo lá no hipódromo e ele não vai fazer curva.
né? Ele vai chegar um cavalo ali na reta, pega os levantes, depois que termina na raia, esse cavalo não vai, né? Entendeu? E assim por diante. Não vai parar, alguma coisa vai acontecer, e aí acidente vai ter, assim como eu já tive muito na minha infância. Então, todos os tombos, algumas ocorrências que teve na minha vida, hoje eu procuro estar mais organizado, né? No errar menos aqui, com os meus cavalos e com a minha pessoa. Por que eu falo isso, né, gente? Por causa que hoje eu me identifico aqui no trabalho onde eu estou, de certa forma assim, ó, tendo naturalidade em cima no trabalho de baixo com esse meu cavalo, tendo uma certa segurança em cima desse meu cavalo e debaixo desse meu cavalo, né? Procuro ter um certo equilíbrio, né? De como eu estava trabalhando esse cavalo de baixo. Um exemplo, eu estou em cima dele, eu tenho que me imaginar como eu estava charreteando esse cavalo e as respostas que ele tinha para mim, que daí eu vou poder lidar dali adiante, porque eu estou em cima desse cavalo. Eu tenho que ter uma certa postura também diante disso. Se eu tinha uma postura antes, se eu tive uma postura antes no trabalho de baixo, eu tenho que seguir essa minha postura no trabalho de cima com esse cavalo para me ter respostas, né? Mais profundas e organizadas como resultado desse cavalo. Então, pessoal, o que eu queria dizer assim, em base de motivação para mim mesmo e para vocês aí, para quem está escutando, né? A doma, ela envolve muita coisa, além disso tudo que eu estou falando. Só que a doma de um potro, eu torno a dizer e repito sempre, né? Não é matemática. 1 mais 1 vai dar 2. Né? 4 mais 4 vai dar 8. Não, ela não é matemática. Né? Cada animal tem sua forma, tem seu tempo, e quem está na doma, e principalmente eu, procuro respeitar o tempo desse meu potro. Em algumas ocasiões, em alguns momentos, né? E na medida certa e colocando a pressão certa, nos momentos adequados, né? Então fica meu agradecimento aí a essas pessoas que estão ouvindo, e em particular agradeço a Deus hoje também por estar me dando proteção. Quem acredita, né? Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, muito tranquilo. Para mim é um presente hoje estar lidando com a potrada aí. Querendo ou não, são as crianças aí que nos dão o sustento, são eles, dá alegria. É tão lindo ver quando um cavalo corre, sabe? Depois futuro, e pensar assim, vai, eu domei, né? E os resultados das outras pessoas também, mesmo não sendo visto, como eu disse, não é para me promover nem nada disso, e sim continuar fazendo parte desses momentos que eu venho tendo. Eu tenho aí uma temporada desses 13 que já entreguei, 16 que eu iniciei agora, aqui no Uruguai, né? Se não tive outras oportunidades já na minha terra e consegui concluir de certa forma. Então depois desses 16 aí vem até dezembro, aí eu estou ocupado. Aí janeiro, fevereiro, começar um ano aí com aqueles potrancos de temporada europeia, que foram aqueles, muitos falam mal nascidos, né? Para mim não, todo cavalo é bem nascido, né? E porque é um cavalo, ele tem um dono e alguém gosta daquele cavalo, como eu sempre venho falando, eu repito sempre isso. Então, daí vem os da temporada europeia, é um lote um pouco menor, de cavalos nascidos fora de época. Aí ali no janeiro, fevereiro, eu inicio eles, procuro terminar, aí vai dar uma aliviada no trabalho, pretendo continuar aqui onde eu estou, só por hoje, né? Amanhã não subimos, eu vivo aí um dia de cada vez também. Vai que espere uma próxima temporada e dê tudo certo aqui onde eu me encontro. Então é mais ou menos alguns pontos aí que eu queria esclarecer, gente, do que eu estou fazendo hoje, né, na minha vida. E continuo tranquilo aí com a minha família. Algumas pessoas sabem as intercorrências que eu tive ao longo da vida. Hoje eu tenho 34 anos e as coisas vêm acontecendo, creio, como um ser humano comum, né? Hoje eu estou feliz, tá? Muito obrigado e eu agradeço aí.